Deus e nosso Pai, neste momento, meu Pai, entregamos, meu Pai, o teu servo, o teu filho, meu Pai Rodrigo, nas tuas mãos, meu Pai, para que o Senhor, meu Pai, venha usar a vida dele, meu Pai, venha colocar, meu Pai, as tuas palavras, Senhor, na sua boca, meu Pai, para que nós possamos sair daqui hoje, meu Pai, cheio da tua presença, meu Pai, cheio do teu Espírito Santo, meu Pai, com a certeza em nossos corações, Senhor, que não há um outro lugar para nós ir, meu Pai, a não ser para a tua presença, a não ser, meu Pai, para te adorar, meu Pai, e te buscar, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, abençoe a vida do teu filho, meu Pai, e venha encher ele de unção, de ousadia, meu Pai, para ministrar, meu Pai, a tua palavra, com sabedoria, com entendimento, meu Pai, aqui neste lugar hoje, meu Pai, porque a tua igreja, meu Pai, já se encontra orando, meu Pai, a tua igreja, meu Pai, já está invocando mais e mais a presença do teu Espírito Santo neste lugar, meu Pai, e nós necessitamos, Senhor, de ouvir a tua palavra, meu Pai, e queremos ouvir a tua palavra aqui hoje, meu Pai, através do teu filho, do teu servo, meu Pai, o diácono Rodrigo, meu Pai. Então, meu Pai, entregamos ele, meu Pai, nas tuas mãos, meu Pai, para que o Senhor, Pai, coloque as tuas palavras em sua boca, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: glórias a Deus. A palavra está com o servo do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Obrigado. Eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toma o teu assento, em alguns instantes. Eu sou grato à responsabilidade que me é concedida de estarmos aqui na casa do nosso Pai e ainda assim com esta incumbência de trazer a tua palavra esta que tem o poder de mudar situações, de mudar projetos, sonhos, enfim. Na noite de hoje eu tinha alguns textos em mente para pregar, mas não tinha nenhuma palavra definida. Eu tinha alguns textos, mas palavra definida não tinha. E no dia de hoje veio à minha mente o seguinte: como está próximo a volta de Cristo. Jesus está às portas. Ele está voltando. Está chegando o grande dia onde Ele virá. Muitos dizem: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em contrapartida, muitos dizem: espera um pouco, Deus, ainda não. E partindo por modo grosseiro, muitos acreditam que é utopia, que isso não vai ocorrer. Mas nós, igreja, servos do Deus Altíssimo, acreditamos que Ele vem, e Ele virá sem demora. E os dias estão se aproximando. Jesus está às portas. Deus está preparando o teu filho para buscar a tua igreja. Uma igreja sarada, uma igreja que o busca, uma igreja imaculada, uma igreja santa e irrepreensível na tua presença. A volta de Jesus é iminente. Há indicativos que mostram isso para nós claramente. Quando eu olho para a nossa situação hoje, para o nosso contexto hoje, vejo que a volta de Jesus está mais forte. O nosso país, a nossa nação, é a nação mais rica em água potável. O país mais rico em água potável é o Brasil. Estamos vivendo hoje dias onde represas e represas estão se secando. Isto nunca foi se visto na história. Isso está ocorrendo. Isso é indicativo da volta iminente de Jesus Cristo.
Isso é um dos indicativos. Na noite de hoje eu gostaria de falar sobre escolhas e consequências. Estamos vivendo a pior situação hídrica da história da nossa nação, do nosso Brasil. O governo, por sua vez, deixou de agir, deixou de conscientizar, deixou de trabalhar em prol do desperdício, deixou de fazer muita coisa. Resolveu fazer agora que o buraco está aí para todo mundo ver. E as consequências, elas estão aí. Apagão, racionamento, tarifas lá em cima. Mas isso precisa ocorrer. É necessário que haja um caos geral para que o anticristo se levante e proclame uma falsa paz. Tudo isso é Bíblia. Tudo isto é indicativo de que Jesus está mais próximo do que nunca. Eu gostaria de, na noite de hoje, falar sobre escolhas e consequências. E gostaria de meditar em um texto com os irmãos. Aqueles que podem, se porte de pé agora, irmãos. Gênesis, capítulo de número 13, irmãos. Verso de número 1 até o final, irmãos. Gênesis capítulo 13, verso 1 em diante. Todos acharam? Que diz assim, irmãos: Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que o acompanhava, Abrão também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens, que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Ló escolheu, irmãos, todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência, para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível,
contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Pode se assentar, irmãos. Escolhas e as consequências das escolhas. Olhamos para a criação, irmãos, e vemos que Deus cria o homem. É claro que na criação Deus dita as suas regras. E entre as regras que Deus ditou é: daquela fruta, daquela árvore que está lá no meio do jardim, daquele fruto vós não comereis. A Bíblia não relata para nós o tempo que eles ficaram no jardim, Adão e Eva. Não fala. Mas a Bíblia nos mostra que Eva, enganada ou persuadida pela serpente, come do fruto e dá do seu marido. Adão também come do fruto, desobedecendo a Deus. Em outras palavras, Deus não criou um homem robotizado, Deus não criou um homem mecanizado, porque se Deus não tinha feito isso, tivesse criado mecanizado ou robotizado, o pecado não existiria. Simplesmente seguiríamos uma linha, a linha que Deus determinou, e as coisas estariam até os dias de hoje. Mas Deus deu a você o poder de decisão, de decidir, de escolher. Aquilo que nós discutimos em escola dominical, livre-arbítrio, é bastante conhecido entre nós. Você tem a liberdade de escolher aquilo que você quer, como eu tenho. Mas aquilo que eu e você escolhemos, certamente as consequências virão. Estamos diante de um texto aqui, irmãos. A história diz para nós, a Bíblia diz que Abrão, ou Abraão, que Deus muda o nome dele lá na frente, mora em Ur dos Caldeus, antiga Mesopotâmia. Na região se praticava o politeísmo, o culto a vários deuses. A história diz para nós e a Bíblia confirma que os pais de Abrão eram idólatras, adoravam a outros deuses. E a história diz para nós que Abrão, olhando para todo esse cenário, olhando para as imagens de escultura, um determinado dia, quebra tudo e diz: porventura há um Deus maior do que tudo isso. Gênesis capítulo 12, chamado de Deus na vida do patriarca Abrão. E o chamado é: sai do meio da tua casa, da casa dos teus pais e da tua parentela. Abrão, já com idade, pega a tua esposa e o teu sobrinho Ló. Vai para Harã, conquista algumas posses, algumas terras. E naquela região, a fome, ele desce para Hebrom, a fome naquela região, e ele se vê obrigado a descer para o Egito. Antes de descer para o Egito, ele chama a sua senhora, Sarai, e ali conversa com ela, diz: tu és bela, tu és formosa, diga que você é minha irmã. Se você disser que é minha esposa, eles vão me matar. Eles descem para o Egito, descem, e ali
no período lá do Egito, Faraó se apropria da esposa de Abrão. E a Bíblia diz que Deus simplesmente fere o Egito com pragas. Não se aproprie daquilo que não é teu, irmãos. Lembra do profeta Eliseu? Lembra do general Naamã, rei lá da Síria, com uma lepra, depois de restabelecido, depois dos 7 mergulhos ali, quis presentear o profeta não quis. Geazi simplesmente se intromete na conversa e recebeu aquilo que não era para receber, era um presente, mas não era dele. E a praga que estava em Naamã automaticamente se passa para Geazi. Aquilo que não é teu, irmãos, não pegue. Aquilo que não é para você, não é para você. É claro que Deus tem para nós coisas grandes e maravilhosas. Não se aproprie daquilo que não é teu. A Bíblia diz que na ocasião então, Faraó, sabendo que estava ocorrendo ali no Egito, simplesmente chama Abrão para uma conversa e diz: homem, o que é que você fez? Por que é que você não agiu com verdade? E ali simplesmente ele despede a tua família, Abrão, juntamente com as tuas esposas, e fala: pode ir embora, libera eles. E a Bíblia então na ocasião diz que ele sai de lá muito rico, com rebanho, com gado, com ouro, com prata. E não simplesmente ele, mas o seu sobrinho Ló também estava abundante de riquezas. E na ocasião então começa a haver uma certa divisão, uma certa contenda. O termo usado é Meriba ou Meribá. E começa a haver problema daqui, problema dali. Porque na caminhada, e quando se há muito rebanho, muito gado, é necessário de uma caminhada contínua, porque se consomem as reservas e se mudam de local. Mas os rebanhos eram muito grandes, tanto de Abrão como de Ló. Então Abrão resolve chamar o seu sobrinho para uma conversa. E nessa conversa é interessante, porque Abrão chama ele, e uma das primeiras coisas que Abrão fala para ele, diz assim: ei, nós somos parentes. Mas aí eu volto lá atrás no chamado de Deus na vida do patriarca Abrão, e onde Deus disse para ele: olha, sai do meio da casa dos teus pais e no meio da tua parentela. Abrão não cumpriu, ou não deixou que a promessa de Deus, ou que o chamado de Deus fosse feito naquele exato momento, mas se cumpriria depois, com a divisão entre Abrão e Ló. Lembra da passagem da transformação da água em vinho? Deus me deu a oportunidade de pregar essa palavra aqui, onde Maria vê que o vinho acaba, ela diz assim: ó, façai tudo o que ele vos mandar. Abrão até então não tinha feito tudo, saiu da casa dos pais, mas levou o parente. Alguns acreditam porque Ló era órfão, ou Abrão agiu de caridade. O fato é que Abrão não foi fiel, ou totalmente fiel ao chamado de Deus, desobedeceu em partes. Há uma promessa na vida de Abrão, e agora então é necessário que haja uma divisão, porque Deus tinha falado para Abrão: sai do meio da tua parentela, é necessário que vocês se separem. E é preciso
foi necessário passar por tudo isso para que Abrão entendesse então. Abrão foi amoroso, foi carinhoso, agiu de benevolência com o sobrinho, agiu. Mas era necessário então agora uma separação. Por causa das contendas, por causa das brigas constantes entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Tio e sobrinho. Abrão então chama ele e diz para ele: somos parentes. Não é interessante que nós fiquemos discutindo, que nós fiquemos brigando, que haja problema entre a minha pessoa e a sua pessoa, Ló. Escolha para onde é que você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Dá uma olhada, dá uma guinada de 360 graus. Olha para todos os lados aí. Escolha para onde você quer ir. Escolhas e consequências. Ló, mais moço, que não teve o chamado de Abrão, mas que estava subordinado a Abrão, olha para todas as regiões, olha para as terras de Canaã, e vê que as terras de Canaã não é tão boa, não é tão aprazível, e diz: isso aqui eu não quero. Olha para as campinas de Jordão, pastos verdejantes, extremamente bonito, e pensa: aqui tem água em abundância, aqui tem pastos verdejantes, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou escolher. E muitas vezes nós agimos como Ló agiu, simplesmente escolhemos por aparência. Ló escolheu uma terra produtiva, uma terra bonita, uma terra que daria até então um futuro ao seu rebanho, aos olhos humanos falando, mas eram as terras que faziam parte de Sodoma e Gomorra. Terra esta que estava reprovada por Deus, porque os habitantes de Sodoma e Gomorra eram homens terríveis, eram homens que faziam orgias e tudo tipo que não prestava. Muitas vezes nós somos como Ló, egoísta. Pensamos simplesmente em nós mesmos. Ele poderia ter dito para Abrão: tio, você já tem mais idade, o chamado foi na tua vida, eu simplesmente fui na tua cola, na tua bota, o Senhor me trouxe até aqui, fica com a melhor parte, com os olhos humanos falando. Mas Ló não fez isso. Ele escolheu simplesmente as terras do Jordão, porque eram terras bonitas, eram terras que tinham bastante pastos para os seus rebanhos, água em abundância, e simplesmente deixou a Abrão com as terras de Canaã, terras essas que, olhando com os olhos humanos, não se dá nada para ela, mas é nessas terras que Deus faz algo acontecer. Para você, meu irmão, nem tudo que parece bom é bom, irmãos, porque muitas vezes nós agimos por aparência, somos enganados, as aparências nos enganam. Ló só tinha os olhos para as belezas das terras do Jordão, para as campinas do Jordão. Mal sabia ele que ele estava levando a ruína, porque escolher, irmãos, você pode até escolher, mas as consequências, elas também vêm com as escolhas. Se nós fazermos uma tipologia entre as campinas do Jordão
E o mundo é basicamente a mesma coisa. O mundo se apresenta para nós de forma agradável, de forma atrativa, de forma bonita. Assim como as Campinas do Jordão. O mundo nunca vai se apresentar para você de forma ruim, irmãos, não. Porque se ele se apresentar para você de forma ruim, eu não quero. Já ouviu aquele ditado, a primeira impressão é a que fica? Ló simplesmente agiu, escolheu, mediante a uma aparência. E infelizmente na caminhada da vida, muitas vezes nós tomamos a atitude que Ló tomou. Escolhemos por aparência, por achar que vai dar fruto, por achar que está muito bonito, mas que na verdade não tem fruto, não tem beleza, não tem atratividade, pelo contrário, tem desgraça, tem ruína, tem pecado, tem condenação, tem reprovação da parte de Deus. Saia daqui hoje com essa certeza, meu irmão, que nem tudo que parece que é bom, é bom. Nem tudo que parece ser agradável é agradável. Nem tudo que parece ser atrativo é atrativo. Assim é o mundo. O mundo tenta nos iludir, o mundo tenta de todas as maneiras nos cercar para que nós o aceitássemos. Mas nós cantamos aquela música, eu escolho Deus. Eu prefiro ser amigo de Deus. É ou não é? Não é isso que nós cantamos no louvor? As escolhas, meu irmão. Cuidado com ela. Igreja perfeita não existe. Se você achar que esta igreja aqui é perfeita, estamos enganados. Todas as igrejas existem falhas. Somos seres humanos. Seres humanos é passíveis de falha. E existem pessoas que falam, eu vou sair. Eu vou sair. Eu vou sair. Você pode até sair, irmãos. Mas você precisa orar, você precisa buscar, você precisa jejuar e esperar Deus falar. Saia, não saia, espere. Porque muitas vezes nós trocamos os pés pelas mãos, porque achamos que lá fora o louvor é mais bonito, achamos que lá fora o local é mais atrativo, tem ar-condicionado, as pessoas são mais amorosas, ou as pessoas não abraçam tanto, é lá que eu vou ficar, e muitas vezes agimos por escolha. E se passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, e quando eu pensar que não, quebramos a cara, porque não era nada daquilo que foi apresentado a nós. Ou seja, cuidado com as escolhas, porque as consequências de fato elas existem, elas acontecem, isso é fato, isso é real. Ló simplesmente decidiu as Campinas do Jordão por aparência, por egoísmo, por beleza aparente somente, mas as consequências existem. Que as consequências? Foi sequestrado. Havia lá os reis de Sodoma, houve uma discussão entre eles. Foi sequestrado. Levou sua família toda para longe da presença de Deus. Deu as costas para as promessas de Deus. As promessas de Deus eram Canaã, não era Sodoma e Gomorra. As suas filhas, a Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar, quando crescer, jamais se desviará dela. O que nós vemos nas filhas de Ló, é que aquelas moças, infelizmente, aprenderam as práticas de Sodoma e Gomorra, porque a Bíblia diz que mais para frente, elas embebedam o pai, e tem ato sexual com ele, se gerando Amon e Moabe. Existem as escolhas, mas as consequências elas existem. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas diz assim, que aquilo que o homem planta, ele colhe. Saia daqui hoje, meu irmão, pensando melhor, refletindo melhor. Deus está para voltar. Essa igreja aqui, ela vai crescer.
mas depende da minha e da tua escolha, em lutar, em orar, em colaborar, em contribuir, em cooperar para que isso ocorra. Porque se você não fizer isso, meu irmão, essas cadeiras vão estar vazias. Deus poderia fazer? Poderia, claro que poderia, Ele tem todo o poder. A Bíblia diz que para Ele não há nada impossível, Lucas capítulo 1, verso 27, para Ele não há nada impossível. Mas Deus comissionou a tua igreja, ide por todo mundo, pregai a minha palavra. É você que foi comissionado, fui eu que fui comissionado. Amém, irmãos? Que fique aí, irmãos. Escolha e consequências. Procure pisar firme. Procure pisar com responsabilidade. Procure pisar com firmeza. Porque as consequências de fato elas existem. E a conta vem. E a gente precisa acertar depois disso. Quem pode receber essa palavra? Se levante em nome de Jesus, irmãos.